Olá pessoas, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui as nossas aulas, dessa vez através dessa plataforma aqui do Siga, com videoaulas. Claro, a gente sabe que não é a mesma coisa que as aulas presenciais, não tem interação ao vivo com vocês, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, eu vou sempre tentar responder o mais rápido possível. Bom, essa aula de hoje é sobre o período da mineração no Brasil, a época em que o ouro é descoberto e se torna um valioso recurso para Portugal, aqui na colônia. A gente viu na nossa última aula um pouco sobre a ação dos bandeirantes, né, que faziam as expedições primeiro para conseguir escravos indígenas, depois passaram a ser contratados para realizar ataques a aldeias indígenas ou para atacar quilombos ou capturar escravos fugitivos. E também muitos bandeirantes, quando deixou de ser possível procurar indígenas para serem escravizados, muitos deles começaram a fazer expedições procurando recursos no interior da colônia. E essas expedições foram incentivadas pelo governo português, principalmente a partir do momento em que a lavoura canavieira, né, que é a produção de açúcar, já não dava mais os mesmos lucros que antes, né? Primeiro teve a questão com os holandeses, que dominaram o Nordeste brasileiro. Depois, quando Portugal recupera o Nordeste, os holandeses passam a concorrer produzindo açúcar nas Antilhas. Depois a Inglaterra desenvolve um método para fazer açúcar a partir da beterraba. Então tudo isso vai fazendo com que a lavoura canavieira já não gere para Portugal a mesma riqueza que antes. Então o governo português começa a incentivar, então, já desde o começo, né, já desde a época em que Portugal perdeu o Nordeste para os holandeses, o governo português incentiva a procura por metais preciosos, por minerais preciosos no interior do Brasil. Então, a partir de 1660, os bandeirantes começam a focar nessas expedições, buscando metais preciosos. E para incentivar esses bandeirantes, o rei de Portugal oferecia títulos e recompensas àqueles que descobrissem ouro no interior do Brasil. Então, eles poderiam ter títulos de nobreza, ou riquezas, ou o direito de explorar as minas de ouro, enfim, teriam alguma recompensa caso descobrissem. Então essas expedições se tornaram cada vez mais comuns e começaram a vasculhar todo o centro-oeste da colônia, uma região que hoje equivale mais ou menos aos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então essa foi a principal região onde os bandeirantes procuraram ouro. E em 1693 foi feita pelos bandeirantes a primeira grande descoberta de ouro. É importante a gente saber que essa foi a primeira grande descoberta. Antes, ainda no século XVI, foram descobertas algumas jazidas de ouro no interior de São Paulo. No início do século XVII foi encontrado algumas jazidas de ouro, se não me engano, em Goiás, mas eram muito pequenas, que a exploração não compensava, não valia a pena, era uma quantidade muito pequena de ouro. Em 1693 foram descobertas as primeiras grandes jazidas de ouro na região que depois passou a ser conhecida como região das Minas Gerais. Então, a partir de 1693, começa a fase em que o ouro passa a ocupar um lugar de destaque na economia brasileira. Sempre importante ressaltar, a cana-de-açúcar nunca deixou de ser o principal produto. Mesmo durante a época da produção do ouro, o ouro não ultrapassou a cana-de-açúcar em lucro que gerava para Portugal. Mas ele passa a ter uma grande importância dentro da colônia, e toda a economia da colônia vai ser reorganizada em função da exploração do ouro. Ok?
primeiro grande impacto que a descoberta do ouro gera é um impacto populacional. E vai gerar o que a gente chama de uma corrida do ouro. Então, as principais minas de ouro encontradas nesse período estavam na região das Minas Gerais, no centro do Brasil. E esse ouro encontrado é o que a gente chama de ouro de aluvião. É um ouro que é encontrado não em minas subterrâneas, mas ele é encontrado no leito dos rios. É um ouro que fica misturado às pedras, ao cascalho, que tem no leito dos rios. E os rios dessa região não são rios muito profundos, você consegue ficar em pé com água no joelho nesses rios. Então era um ouro muito fácil de ser extraído, era um ouro que você não precisava de grande investimento. Bastava que você tivesse uma bateia, que é uma espécie de uma peneira grandona, para você pegar as pedras no fundo e ir peneirando, separando as pedras, e se você encontrasse ali uma pedrinha brilhante, essa pedra podia ser ouro, e aí você encontrava esse ouro. Então era um ouro muito fácil de extrair, e isso fez com que uma grande quantidade de pessoas viesse de vários lugares do Brasil e da Europa para a região das Minas Gerais. Porque, como era relativamente fácil de encontrar o ouro e você não precisava de nenhum instrumento, de nada muito complexo, não precisava de investimentos nem nada do tipo, qualquer um podia ficar rico do dia para a noite. Então, muita gente foi atrás dessas minas de ouro. Fazendeiros falidos, antigos produtores de cana-de-açúcar que haviam tido prejuízos ou haviam falido com a queda do preço no mercado internacional, fazendeiros, pequenos proprietários que não tinham muito lucro, produzindo gêneros alimentícios, pecuaristas, ex-escravos, pequenos comerciantes, aventureiros e vadios que viajavam pela Europa buscando algum trabalho, alguma fonte de riqueza, vieram parar no interior do Brasil. Então, de uma hora para outra, num espaço muito curto de tempo, o centro da colônia, que tinha uma ocupação muito baixa, uma população muito pequena, passou a ter uma população muito significativa. Então, no intervalo muito curto de tempo, a população do centro do Brasil cresceu muito, graças a esses imigrantes que vinham para o interior do Brasil procurar ouro. Claro que esse grande aumento populacional num curto espaço de tempo vai gerar uma série de problemas sociais que o governo português vai ter que administrar. Mas esses problemas a gente vai ver num outro momento. Então, é importante saber que o ouro atraiu uma grande quantidade de pessoas para o interior do Brasil. E o fato de ser ouro de aluvião, né, um ouro que é extraído do leito dos rios, e que é muito fácil de conseguir, qualquer pessoa pode extrair, fez com que muita gente falasse, é minha oportunidade de enriquecer, vou viajar para o interior do Brasil. Então, por ser fácil de extrair, o ouro de aluvião ele acaba rápido. Então, quando encontravam uma jazida de ouro, quando encontravam um rio com ouro, rapidamente esse rio tinha todo o seu ouro extraído e logo esses mineradores tinham que ir para outro lugar. Então, essa população estava constantemente buscando novas minas de ouro. Então, é um ouro que acaba rápido e a gente vai ver depois que a extração de ouro no Brasil ela dura basicamente o século XVIII. Ela começa no finalzinho do século XVII e ela dura ao longo do século XVIII. No século XIX já não tem mais extração de ouro no Brasil. Então, ele vai acabar muito rápido. Para facilitar a extração desse ouro, os mineradores faziam desvios de água nos rios para procurar o ouro no leito seco. Então, o que eles faziam? Tinha lá o leito comum do rio, aí a partir de um determinado ponto eles desviavam a água do rio para um outro percurso. E aí o leito do rio, que antes tinha água, seca, e aí eles têm ali só as pedras e eles vasculham essas pedras em busca de ouro.
também faziam escavações nas encostas e nos barrancos dos rios. Então parte desse ouro ficava alojado na terra, né, na encosta, nos barrancos, nas margens dos rios. Então eles também faziam escavações, o que acabava ampliando ali o espaço do leito do rio para procurar ouro. E também faziam o seguinte, que aí vocês podem perguntar, tá, como é que esse ouro vai parar no leito dos rios, né? Ele brota no leito dos rios? Não. O ouro vem do subterrâneo trazido pela água. Então a água dos rios brotava de fontes subterrâneas e junto com ela vinham pedras e em meio a essas pedras as pepitas de ouro. Então alguns mineradores também faziam escavações nas nascentes dos rios para encontrar mais ouro. Então, tinha a busca no leito dos rios, eles faziam desvios no curso dos rios para diminuir a quantidade de água no leito dos rios ou para secar o leito dos rios para ficar mais fácil de procurar o ouro. Também faziam escavações nas margens dos rios e escavações nas nascentes dos rios. O que vocês devem imaginar que tinha um impacto ambiental muito grande. Vários rios secaram, vários rios ficaram contaminados, enfim, houve uma grande destruição do meio ambiente nessa região mineradora. Também havia, quando algum minerador encontrava uma grande mina de ouro, essa mina era chamada de lavra. Então uma lavra era uma mina muito grande. Essas minas muito grandes precisavam de muitos trabalhadores. Geralmente quem conseguia explorar essas minas muito grandes era quem tinha muitos escravos. Então a mão de obra escrava também vai ser importante e muito utilizada na mineração. Como vocês estão vendo nessa imagenzinha aí do lado esquerdo, quem está trabalhando ali na mineração procurando ouro são escravos. Então, geralmente quem tinha uma lavra, uma mina muito grande, que precisava de muita mão de obra, comprava muitos escravos e colocava os escravos para trabalhar nessas minas. E também aqueles que faziam escavações, busca subterrânea por metais preciosos, obviamente ia colocar escravos para trabalhar nisso, porque o trabalho nas minas subterrâneas era muito perigoso. Em minas subterrâneas você tem o constante risco de desabamento, já que as escoras para se fazer os corredores e as galerias não eram muito bem feitas. Então você tem o risco de desmoronamento, muitos mineradores morreram soterrados, e você tem os gases tóxicos, porque nessas minas, além do ouro, existem outros minérios e existem gases que são liberados e que fazem muito mal à saúde. Então muitos trabalhadores também morriam intoxicados nessas minas. Então era um trabalho extremamente perigoso. E mas não só nas minas subterrâneas. Você imagina que um escravo que trabalha o dia inteiro com os pés dentro da água e abaixado, né, e curvado procurando ouro no leito do rio, ele vai estar sujeito a várias doenças, a doenças respiratórias, ele vai estar sujeito a doenças ósseas, ele vai ter problemas musculares pela posição que ele está. Então o trabalho nas minas, né, na exploração do ouro, era um trabalho muito insalubre, era um trabalho muito perigoso, causava muitos problemas à saúde. Então é um trabalho com muitos riscos. E por ser um trabalho com muitos riscos, quem tinha dinheiro colocava seus escravos para trabalhar nas minas de ouro. A mineração no Brasil ela também vai ter um impacto muito grande na demografia, na distribuição da população e nas características da população brasileira. Como muitas pessoas migraram para Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, a população do Brasil, que estava concentrada basicamente no litoral, passa a ter uma porcentagem significativa vivendo no interior. Então o centro do Brasil passa a ter uma população cada vez maior. E essa população vem do litoral da própria colônia e também da Europa. E também, como o Brasil passou a atrair muitos europeus que vinham trabalhar na mineração, houve um aumento na população total da colônia. Então não só a população do interior do Brasil cresceu, mas a população do Brasil de um modo geral.
Então havia mais pessoas no Brasil. O Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes pensando em trabalhar na mineração ou em atividades ligadas à mineração. Tinham aqueles que não iam trabalhar nas minas, mas aqueles que vinham pensando, por exemplo, em trabalhar na pecuária para produzir carne, leite, couro e animais de tração para quem trabalhava nas minas. Vinham aqueles que pensavam em plantar alimentos para vender para quem trabalhava nas minas. Muitos comerciantes vinham para levar os produtos do interior, aliás, os produtos do litoral, para o interior da colônia. Então a mineração acabou também incentivando outras atividades econômicas. E muitas pessoas vieram para o Brasil não apenas para trabalhar na mineração, mas também nessas outras atividades que foram crescendo. Com o crescimento da população no interior da colônia e uma população que está enriquecendo graças à mineração, foram criadas novas vilas e novas cidades. Então a gente tem um crescimento urbano muito expressivo no século XVIII no interior do Brasil, na região mineradora. Então, próximo às minas, aonde se extraía o ouro, crescem diversas cidades. E essas cidades a gente vai ver que se tornam cidades importantes, cidades muito ricas, pelo menos durante o período da mineração. Com isso, o centro-oeste se tornou a região mais rica e mais importante da colônia. Antes, a região mais importante era o nordeste, graças à produção de açúcar. Agora, com a mineração, a região mais importante passa a ser o centro-oeste. Consequência disso foi que no ano de 1763, a capital da colônia, que era a cidade de Salvador, foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro, no sudeste. Por que o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o porto no litoral mais próximo da região mineradora. Então, para o governo da colônia ficar mais próximo da mineração e ter um controle melhor desse ouro que está sendo tirado do interior e levado para a Europa, a capital passou para o Rio de Janeiro. Ok? Bom, com a mineração, a gente viu que muita gente foi atraída para a colônia, muita gente foi atraída para o Brasil. Muita gente começou a procurar o ouro era muito fácil de ser encontrado, e como era muito fácil de ser encontrado, também era muito fácil de ser contrabandeado. Se o governo de Portugal não tivesse algum controle sobre a extração do ouro, ele não ia ter ganho nenhum com essa descoberta. Se cada um fosse lá, pegasse o ouro e levasse embora, Portugal não ia ganhar nada com isso. Então Portugal começa a aumentar o controle sobre o Brasil. E aumentando o controle sobre o Brasil, aumenta o controle sobre a produção de ouro. E quais são as medidas que Portugal adota para ter controle sobre a produção e ganhar dinheiro com a produção de ouro? Primeiro, Portugal oferecia terras em troca da sujeição ao monopólio de Portugal e aos impostos. Ou seja, algumas pessoas recebiam terras no Brasil do governo português em troca de só comprar produtos portugueses, só vender o que produzisse para Portugal e pagar impostos. Então, para ter terras no Brasil, você tinha que se sujeitar ao controle português. Não podia estabelecer comércio com outros países, não podia comprar produtos de outros países e tinha que pagar impostos a Portugal. Segunda coisa, Portugal, assim como fez com a cana-de-açúcar, não investiu um centavo na produção de ouro. Toda a extração de ouro era feita por iniciativa privada. Como Portugal não investia na produção de ouro, obviamente Portugal não tinha uma produção própria, mas Portugal ganhava cobrando impostos daqueles que trabalhavam na mineração. Então o jeito de Portugal lucrar com a mineração era através da cobrança de impostos. O próprio governo português, a coroa portuguesa, não investia na mineração. A mineração era toda feita através de investimento particular, investimento privado. Outra coisa que Portugal fez, como logo após a descoberta das jazidas de ouro no interior do Brasil atraiu muita gente, o governo português começou a dificultar a emigração de portugueses para o Brasil. Muitos portugueses queriam vir para o Brasil para encontrar ouro.
E a coroa portuguesa começou a dificultar, começou a colocar uma série de condições para que portugueses pudessem ir para o Brasil. Então só poderia vir para o Brasil quem comprovasse ter condições de explorar grandes lavras, né, grandes jazidas de ouro. Os pequenos mineradores não podiam vir para o Brasil, isso era dificultado. Então Portugal deu uma controlada, para não perder o controle sobre a quantidade de pessoas que vinham para o Brasil. Portugal começou a dificultar, nem todo mundo vai poder ir para o Brasil, só quem a gente achar que vai realmente contribuir para a exploração do ouro. Outra medida que Portugal tomou foi a proibição do ofício de ourives. Ourives é um artesão que trabalha com objetos de ouro. E no Brasil isso foi proibido. Nenhum artesão podia fazer joias, colares, objetos de ouro. Por que isso? Porque o ourives, como ele trabalha com ouro, ele funde ouro, dá forma a ouro, ele podia desviar uma parte do ouro. Ele podia pegar um pouquinho para ele, desviar isso e contrabandear, ou enfim, vender no mercado negro e assim por diante. Então Portugal proibiu o ofício de ourives no Brasil. Então, se alguém quisesse ter objetos de ouro, né, peças de ouro, tinha que comprar as que vinham de Portugal. No Brasil não podia ter nenhum artesão trabalhando com ouro. Portugal também proibiu a exploração de ouro perto do litoral. Praticamente não existia no Brasil jazidas de ouro perto do litoral, elas estavam todas no interior, a grande maioria delas. Mas para evitar que Portugal perdesse o controle sobre a mineração, Portugal estabeleceu que só podia se explorar ouro naquela região mineradora, ali de Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Fora dali não podia ser explorado ouro, porque aí Portugal conseguia concentrar seus esforços em fiscalizar só a região mineradora. Se outras regiões mineradoras surgissem, Portugal não ia conseguir fiscalizar da mesma forma. Portugal também proibiu que navios estrangeiros atracassem em portos do Brasil, para evitar o contrabando do ouro. Então só navios portugueses podiam parar nos portos brasileiros. Portugal também proibiu o transporte através do sertão da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. Então produtos que circulavam pelo interior da colônia não podiam ser transportados pelo sertão da Bahia, de Pernambuco nem de Minas Gerais, para evitar que, como eram regiões com pouca fiscalização, com pouca presença de soldados e de membros do governo português, para evitar que por ali passasse contrabando, Portugal proibiu o transporte de mercadorias por ali. Portugal também adotou uma medida muito interessante, que foi a proibição do livro Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas, do Padre Antonil. Eu já falei desse livro para vocês na aula sobre escravidão. O Padre Antonil, num trecho desse livro, ele descreve como era a vida dos escravos no Brasil, e que ele fala que os cavalos dos seus senhores eram mais bem tratados do que os escravos, né? E que ele fala que quem dera se o escravo recebesse tanto alimento e roupas quanto castigo, né? É esse livro aqui, o Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas. Esse livro é de 1711, e o Padre Antonil é um padre franciscano que escreve esse livro falando do que tem no Brasil. Ele fala da sociedade, ele fala da escravidão, ele fala dos costumes, e ele fala das riquezas. Como ele fala das riquezas, ele fala, entre outras coisas, das minas de ouro. E o governo português proíbe que esse livro seja vendido em Portugal para que as pessoas não saibam onde estão as minas de ouro, também para evitar o contrabando e para não incentivar as pessoas a quererem ir para o Brasil. Então Portugal queria manter mais ou menos, na medida do possível, em segredo a localização das minas, a quantidade. Portugal não queria fazer muito alarde disso. E outra medida muito importante adotada pelo governo português foi a criação das casas de fundição. O que eram as casas de fundição? Casas de fundição é onde se pega o ouro extraído das minas, se derrete e se transforma esse ouro em barras. O governo de Portugal estabeleceu que era proibido circular no Brasil com ouro que não tivesse em forma de barras. E por que essa proibição? Porque a partir do momento que você faz as barras, o governo consegue cobrar o imposto, e a gente vai falar desses impostos daqui a pouco um pouco melhor. Então, você só podia andar
pelo Brasil com ouro se esse ouro tivesse em barras e a barra tivesse o selo da coroa portuguesa, que isso era feito nas casas de fundição. Se você andasse com ouro bruto ou com ouro em pó, você poderia ser preso, acusado de contrabando. Então essas são as medidas que Portugal adotou para controlar a mineração no Brasil e evitar o contrabando e conseguir cobrar os impostos. Pois bem, os impostos que Portugal cobrava da mineração, eles variaram ao longo do século XVIII. Então, no começo tinha um tipo de imposto, depois outros tipos de impostos. Teve épocas que Portugal aumentou os impostos, época que Portugal diminuiu. Tinha época que tinha mais impostos, porém os impostos eram mais baratos. Teve época que tinha menos impostos, porém os impostos eram mais caros. Enfim, Portugal foi mudando ao longo do século XVIII. Os mais importantes, que duraram praticamente todo o século XVIII e que eram a principal fonte de riqueza de Portugal nesse período, foram o quinto e a captação. O quinto era um imposto de 20% sobre todo o ouro e todo o diamante extraído. Mais para frente a gente vai falar sobre a extração do diamante, que também foi importante. Então 20% de todo o ouro e de todo o diamante que era extraído do Brasil tinha que ir para Portugal em forma de impostos. E como que Portugal cobrava esses impostos? Você encontrava ouro. Esse ouro está lá em formato bruto. Você não pode andar com esse ouro pela colônia, senão você é acusado de contrabando. Então você vai pegar esse ouro e levar para uma casa de fundição. Nessa casa de fundição, o ouro vai ser pesado, derretido. No processo em que ele é derretido, a casa de fundição vai tirar 20% desse ouro, que é o imposto, e o que sobrar desses 20%, ele vai fazer a barra, e a barra vai ter o selo da coroa portuguesa, vai ter a identificação e o selo da coroa portuguesa. Aqui nessa imagem a gente está vendo uma barra de ouro quintado. Né? O ouro quintado é o ouro que já foi extraído o quinto, que é o imposto de 20%. Então não era assim, você ia lá e pagava 20% do valor. Não, você entregava o ouro que você encontrava na casa de fundição e a casa de fundição já tirava 20%. Te devolvia a barra de ouro já com os 20% extraídos. E aí essa barra de ouro você podia andar com ela. Você podia ter em casa, você podia vender. Essa barra de ouro era legalizada. Né? Contando com a barra de ouro significava que você já pagou o imposto, você não está devendo mais nada. O outro imposto importante era a captação. O imposto da captação era um imposto que Portugal cobrava 17 gramas de ouro por cada escravo maior de 12 anos. Então, se você tinha escravos com mais de 12 anos de idade, você tinha que pagar 17 gramas de ouro para o governo português. Logo, se você era um grande minerador que tinha uma grande quantidade de escravos, Portugal ganhava muito dinheiro com você, porque se você tinha uma grande quantidade de escravos, você pagava 17 gramas por cada escravo. Além disso, se você tinha muitos escravos, fatalmente você encontrava muito ouro. E esse ouro, para poder circular, você tinha que pagar um imposto de 20%. Então Portugal ganhava em cima dos seus escravos e em cima do ouro que os seus escravos encontravam. Então um grande proprietário de escravos que trabalhava na mineração, ele gerava muito dinheiro para Portugal, em forma de impostos. Portugal também cobrava outros impostos que tinham importância menor, alguns surgiram ou desapareceram ao longo do século XVIII, mas que também eram estratégias de Portugal para arrecadar uma parte desse ouro que era produzido. Portugal, por exemplo, cobrava em pedágios para entrar nas estradas que iam até Minas Gerais. Então, ao longo da estrada tinha pedágios e você podia pagar esse pedágio com ouro. Portugal também cobrava o direito de entrada de produtos transportados por animais. Então, se você era um comerciante e estava transportando produtos para Minas, você tinha que pagar o direito de entrada. Era um imposto que te permitia vender produtos na região mineradora. Portugal também cobrava taxas sobre a importação de escravos. Se você trazia escravos da África, você tinha que pagar imposto, uma taxa sobre esses escravos. E o governo português também ajudava a Igreja Católica a cobrar o dízimo. Então o dízimo da Igreja Católica era cobrado pelo governo de Portugal em forma de imposto. Então uma parte desse valor que era arrecadado pelo governo português ia para a Igreja Católica. Então o governo de Portugal tinha todas essas estratégias
para ganhar dinheiro com a atividade mineradora. Ok? Vamos lá. Quando alguém encontrava uma mina de ouro, essa pessoa tinha que imediatamente comunicar às autoridades. Se a pessoa encontrasse uma mina de ouro e começasse a explorar sem comunicar às autoridades portuguesas, ela era acusada de roubo, de contrabando, podia ser presa ou ter penas assim, punições muito graves. Então, se você encontrava uma mina de ouro, encontrou um rio que tem ouro, você tem que imediatamente comunicar às autoridades portuguesas. As autoridades portuguesas, então, vêm no lugar, cercam a região e dividem essa mina de ouro, esse rio, em lotes de terra. Como a maioria das minas como a maior parte do ouro era ouro de aluvião, então essas minas, na verdade, eram o leito dos rios. Então, o governo de Portugal cercava esse rio, isolava esse rio e dividia a extensão desse rio em vários lotes de terra. Esses vários lotes de terra que o governo português dividia, nós chamamos de datas. Então, cada um desses lotes era uma data. Quem descobriu essa mina, né, esse rio que tem ouro, por exemplo, tem o direito de ficar com 2 datas. Então, ele é o primeiro a escolher. O governo de Portugal concede a ele 2 datas, porque ele encontrou. Então, ele tem 2 datas, ele pode escolher as 2 primeiras. Uma data ficava para a coroa portuguesa. A terceira data era da coroa portuguesa. Só que a coroa portuguesa não ficava com ela. A coroa portuguesa leiloava. Então, a terceira data, o governo de Portugal fazia um leilão. Quem arrematasse essa terceira data ficava com ela. E aí o governo português ganhava o dinheiro do leilão. As outras datas que sobravam eram sorteadas entre os mineradores que quisessem. Então, quem quisesse explorar essas datas, as demais eram sorteadas. Só que só podia participar desse sorteio quem tivesse pelo menos 12 escravos. Então, não era qualquer um. Era só uma pessoa com muitos escravos. Tinha que ter pelo menos 12 para participar do sorteio. Então percebam que Portugal exigia esse número mínimo de escravos, primeiro, para garantir uma grande produção de ouro, para garantir eficiência nessa produção, e segundo, com muitos escravos, a pessoa tem que pagar muito imposto para Portugal, porque tem aquele imposto por escravo. Então, quanto mais escravos, melhor para Portugal. Então, assim, imaginem o leito do rio, alguém encontrou, Portugal dividiu o curso do rio aí em 10 datas, vamos supor, em 10 datas. Quem encontrou pode escolher 2, é o primeiro a escolher, escolhe 2. E normalmente essa pessoa que encontrou vai escolher as 2 mais próximas da nascente. Por quê? Como eu expliquei alguns minutos atrás, o ouro vem parar no leito dos rios porque ele é trazido do subterrâneo. Ele vem com a água das fontes subterrâneas. Então, quanto mais perto da nascente do rio, maior a probabilidade de encontrar ouro, porque esse ouro vai sendo espalhado ao longo do leito do rio, mas no início do curso do rio, a probabilidade de achar ouro é maior. Então, normalmente, quem escolhe as 2 primeiras, escolhe as 2 mais próximas da nascente do rio. A coroa portuguesa fica com a terceira, e geralmente escolhe a terceira mais próxima, porque a probabilidade de encontrar é maior. Eu dei o exemplo aqui que o governo de Portugal dividiu em 10 datas esse rio. Então, quem descobriu fica com as 2 primeiras, o governo de Portugal, a coroa portuguesa, fica com a terceira e faz um leilão. E aí, geralmente, esse leilão, quem arremata é alguém que tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro tem condições de ter muitos escravos. Então vai ter uma produção muito grande ali nessa terceira data. Muita gente trabalhando. Aí da 4ª até a 10ª, elas são sorteadas. Quem tem interesse, se tiver pelo menos 12 escravos, pode se candidatar. Se for sorteado, fica com uma dessas datas. Depois dessas 10 datas, é um território livre. O governo de Portugal não controla mais. A coroa portuguesa não controla. E nesse território que fica livre depois das 10 datas,
10 aqui é um exemplo, tá? Pode ser mais, pode ser menos, enfim, dependendo do tamanho do rio. Depois da última data, ficam os faiscadores. Quem são os faiscadores? São, às vezes, ex-escravos, escravos de ganho, pessoas que têm menos do que 12 escravos, pessoas que não têm escravo nenhum e que vão ali tentar encontrar alguma coisa de ouro. Só que vocês vão raciocinar comigo o seguinte, como eu disse para vocês, quanto mais perto da nascente do rio, maior a probabilidade de encontrar ouro. Para que chegasse uma pedra de ouro nos faiscadores, ela tinha que vir ela tinha que vir sendo trazida pela água desde a nascente, passar por todas as datas, e todas essas datas vão ter muitos escravos trabalhando e chegar até a área dos faiscadores. Então era muito difícil que uma pedra de ouro, que uma pepita de ouro, fosse da nascente até a área dos faiscadores. Quanto mais perto da nascente, maior a probabilidade, mais perto da fonte você está, então maior a probabilidade de você encontrar ouro. Por isso que essas primeiras datas são valiosas, por isso que o governo de Portugal deixa quem descobriu ficar com as duas primeiras, porque foi ele que descobriu. E é por isso que o governo de Portugal fica com a terceira e leiloa a terceira. Essas 3 primeiras são as 3 mais valiosas. Depois dessas 3 primeiras já não é tão valioso, por isso que o governo de Portugal nem cobra, ele só sorteia. Mas ele sorteia e permite que pessoas com muitos escravos tentem encontrar ouro ali. Pra, se esse ouro passou das 3 primeiras datas, alguém vai pegar. E assim, muito raramente chegava até os faiscadores. Podia acontecer de um faiscador encontrar ouro? Podia, mas era muito difícil. Porque antes de chegar nos faiscadores, todo o leito do rio já tinha sido explorado por uma grande quantidade de escravos. Mas tinha lá os faiscadores, e de vez em quando algum faiscador encontrava. Então era o jeito do governo de Portugal garantir que todo mundo tentasse e que o rio fosse explorado ao máximo. Então é assim que era organizada a extração do ouro por Portugal, através desse sistema de datas. Então as datas eram os lotes de terra em que eles dividiam as minas ou os rios para que os mineradores procurassem as pedras preciosas. O que acontece? O ouro é muito valioso. E no Brasil tinha muito ouro e era um ouro muito fácil de encontrar. E Portugal tentava ao máximo controlar essa produção para que não houvesse contrabando, para que não houvesse desvio. Mas existia contrabando. Existe uma estimativa de que durante o século XVIII o Brasil produziu aproximadamente metade do ouro do mundo. Então metade do ouro produzido no mundo no século XVIII saiu do Brasil. E isso sem contar o contrabando. E existem estimativas que dizem que a quantidade de ouro contrabandeado do Brasil era muito grande. Claro que a gente não tem como saber, mas há estimativas que falam que assim, a cada quilo de ouro que saía do Brasil, cada quilo de ouro que saía do Brasil legalmente, meio quilo de ouro saía contrabandeado, sabe? Algo assim. Então, assim, só o ouro que saía legalmente do Brasil já era metade da produção. Se a gente contar o que for contrabandeado, é provável que chegasse a 2/3 do ouro do mundo saindo do Brasil. Então, o contrabando era muito grande. Mesmo com toda a pressão, mesmo com toda a fiscalização portuguesa. E os portugueses até sabiam que tinha esse contrabando em grande quantidade e eles tentavam reprimir esse contrabando. Mas eles também sabiam que eles não davam conta de acabar com todo o contrabando. E existiam muitas estratégias para contrabandear o ouro, e algumas bastante curiosas. Então, assim, mesmo com toda a fiscalização, tinha várias estratégias para contrabandear, e um dos que ficou mais famosos e que gerou uma expressão popular eram os santos do pau oco. Existe essa expressão que se usa hoje em dia do santo do pau oco, que é aquela pessoa que se faz de boazinha, mas na verdade não é. E o que eram santos do pau oco? Eram imagens de santos que tinham um fundo falso,
para que escondessem ouro ou diamante dentro deles. Então era muito comum que alguém colocasse ali uma pedrinha de ouro ou uma pedrinha de diamante dentro do seu santo e colocasse esse santo na mala e fosse viajar. E aí quando vinha a fiscalização e ver o que a pessoa estava carregando, se ela não estava contrabandeando, via lá o santo e falava, pode passar, né? Não tem nada aqui. Mas claro que com o tempo a fiscalização portuguesa descobriu e começou a vasculhar também os santos, ver se eles não tinham esses fundos falsos. Então isso era absolutamente comum. E assim, tinha muitas estratégias. Tinha contrabandistas que se disfarçavam de padre e andavam com esses santos do pau oco. Que aí, quem ia imaginar que um padre está contrabandeando ouro? Mas tinha. Tinha alguns contrabandistas que faziam pequenos cortes no lombo dos cavalos para esconder ali dentro o ouro, pedrinhas de ouro ou diamante. Então fazia o corte, colocava por dentro da pele do animal, costurava e colocava a sela em cima e amontado para não ser pego pela fiscalização. Tinha as pessoas que engoliam e depois tinham que evacuar essas pedras preciosas, enfim. Então tinha muitas estratégias para contrabandear o ouro. E além dessas estratégias de contrabando, o Brasil e os navios portugueses sofreram muitos ataques de corsários. Né? Os corsários são piratas que têm autorização do governo dos seus países para atacar navios de outros países. Então, os corsários mais conhecidos eram os corsários ingleses. Eles tinham autorização do governo da Inglaterra para atacar navios de outros países. E muitos corsários, não só ingleses, mas esses eram os mais conhecidos, atacavam navios portugueses para tentar roubar o ouro ou atacavam o litoral brasileiro, os portos brasileiros, para tentar roubar os carregamentos de ouro que iam ser levados para a Europa. Então Portugal sofria com contrabando e sofria com ataques de corsários e piratas que tentavam roubar esse ouro. Mas mesmo com tudo isso, a produção de ouro no Brasil gerou muito dinheiro, gerou muita riqueza. Só que, como a gente vai ver, essa riqueza não ficou no Brasil. Veremos isso mais adiante. Além do ouro, foi descoberto na região central do Brasil, ali onde hoje é Minas Gerais, algumas minas de diamantes. E os diamantes eram ainda mais valiosos do que o ouro. E por isso, os diamantes tiveram um controle ainda mais rigoroso por parte de Portugal. Em 1731, Portugal decidiu exercer o monopólio da extração de diamantes na região do Arraial do Tijuco. Uma região que a gente tem hoje cidades como, por exemplo, Diamantina. Diamantina vem o nome Diamantina vem dessa época da extração de diamantes. O que Portugal fez? Quando descobriram as minas de diamante, o governo português expulsou todos os mineradores da região. Todo mundo que estava procurando ouro na região foi expulso de lá. Não fica ninguém aqui. E aí Portugal criou o Distrito Diamantino. Era um território. Dentro desse território seria explorado o diamante. Era dentro desse território que ficavam as minas de diamante. E dentro desse Distrito Diamantino, que é um território relativamente pequeno, é o tamanho de uma cidade, um pouco menos, esse território, o Distrito Diamantino, ele foi demarcado com fronteiras muito bem definidas e isolado do resto da colônia. Isolado mesmo. Ninguém podia entrar no Distrito Diamantino, nem sair do Distrito Diamantino sem autorização do governo português. Então era um território fortemente guardado por tropas militares e ninguém podia entrar nem sair de lá se não tivesse autorização expressa da coroa portuguesa ou do governador do Distrito Diamantino. Esse distrito ele era subordinado diretamente ao rei. Então, enquanto em toda a colônia, cada região da colônia tinha um governador e as cidades e vilas da colônia eram subordinadas a esse governador, o Distrito Diamantino era subordinado diretamente ao rei. Então, nem o governador de Minas Gerais interferia no Distrito Diamantino. Ele era comandado diretamente pelo rei de Portugal.
E para comandar o distrito diamantino, Portugal estabeleceu, para comandar a extração de diamantes, melhor dizendo, dentro do distrito diamantino, Portugal estabeleceu o sistema de contratos. O que é o sistema de contratos? Portugal abriu uma espécie de licitação, uma espécie de um concurso. E homens muito ricos, né, particulares muito ricos, poderiam oferecer para Portugal um valor, um pagamento, pelo direito de explorar o diamante dentro do distrito diamantino. Então, um homem poderia chegar para o rei de Portugal, né? Portugal abria uma concorrência, digamos, assim, ó, quem quer ser contratador, quem quer ser o explorador dos diamantes no distrito diamantino. Aí vinham os homens ricos e ofereciam para Portugal um valor, um pagamento. Ó, eu pago tanto para ser o contratador. E aí eles arrendavam o direito de controlar a extração de diamantes e cobrar impostos dentro do distrito diamantino. Então o contratador é um particular que ele compra o direito de explorar o distrito diamantino e é ele que vai organizar a extração. Então não é ele pessoalmente que vai extrair os diamantes, mas é ele que vai contratar as pessoas que vão extrair o diamante. Por isso ele é um contratador. Então, quem queria explorar diamantes dentro do distrito diamantino negociava com o contratador. E era o contratador que fazia a fiscalização. Ele fiscalizava a extração de diamantes, garantia que não estava havendo contrabando, era ele que cobrava os impostos e ele ficava com uma parte dos impostos, por isso que valia a pena para o contratador pagar esse valor para explorar os diamantes no distrito diamantino. E esses contratadores, por conta disso, eles eram pessoas extremamente poderosas, eram homens muito ricos e muito poderosos, porque eles mandavam no lugar mais rico do Brasil de então. Então, todas as pessoas poderosas que viviam no distrito diamantino tinham medo do contratador, ou eram subordinadas ao contratador. O contratador era o cara mais poderoso. E ele meio que tinha poder quase absoluto ali dentro. Porque como ele era o responsável pelo distrito diamantino, ele podia mandar prender, ele podia julgar, ele podia investigar. Então ele era quase um rei dentro do distrito diamantino. Eram homens muito poderosos. E ele podia tomar as medidas que ele quisesse para evitar o contrabando. Então, se ele quisesse decretar pena de morte a quem fosse pego contrabandeando diamante, ele podia. Então, assim, eram homens muito poderosos. E esse era o recurso que Portugal tinha, através desses contratadores, para controlar ao máximo a produção de diamantes. Porque Portugal sabia que era só aquele lugar que tinha diamante, a produção não era muito grande, então Portugal tinha que evitar ao máximo o contrabando, para não ter prejuízo com essa extração. E aí vejam vocês, em 1731 Portugal estabeleceu esse sistema de contrato e em 1771 Portugal acabou com o regime de contratação. Então esse regime de contratação no distrito diamantino durou só 40 anos. E por que durou só 40 anos? Porque depois de 40 anos já quase não tinha diamante. Então não compensava mais para Portugal ter um contratador trabalhando na exploração de diamantes e cobrando impostos e mandando uma parte dos impostos para Portugal. O que Portugal fez a partir de 1771? Passou a controlar diretamente a extração de diamantes. Então não tinha mais a figura do contratador. Era alguém nomeado pela coroa portuguesa que fazia essa extração, que controlava essa extração. E poucos anos depois, acabou o diamante nessa região. Então durou muito pouco tempo a exploração de diamantes. Mas essa exploração de diamantes trouxe um pico de riqueza para as Minas Gerais, porque valia muito e tinha muito dinheiro circulando ali. Então as cidades cresceram muito rápido, só que como acabou rápido, as cidades entraram em decadência muito rápido. Algumas cidades da região do distrito diamantino viraram praticamente cidades fantasmas, que viraram cidades grandes, luxuosas, com moradias luxuosas. Acabou o diamante, foi todo mundo embora, virou uma espécie de cidade fantasma.
Então, o diamante também teve uma importância grande na mineração no Brasil. Ele teve um controle maior do que o ouro, só que durou menos tempo. Então, ele causou um impacto muito grande, mas não durou muito tempo essa produção. Pois bem, com toda a fiscalização, com toda a rigidez, com todo o controle que Portugal exercia sobre a colônia por causa da mineração, a população começou a ficar insatisfeita com algumas medidas. Então a fiscalização muito rígida incomodava muitas pessoas. As pessoas não se sentiam livres para circular dentro da colônia. Alguns produtos começaram a ficar caros porque tinha muita gente, na região mineradora tem muita gente vivendo em cidades. Quem vive nas cidades não trabalha na agricultura. Então, muita gente vivendo na cidade, pouca gente trabalhando na agricultura, a oferta de alimentos não é tão grande. Isso faz com que o preço dos alimentos aumente. Então, havia inflação, havia preços altos de alimentos. O custo de vida era muito caro nessas cidades, porque eram cidades em que circulava muito dinheiro. Em cidades que circula muito dinheiro, o custo de vida é caro. É caro ter uma casa, é caro comprar alimentos, é caro comprar roupas. Tudo fica caro. E as pessoas que viviam na região mineradora começam a se incomodar com o custo de vida muito alto e a fiscalização muito rígida exercida pelo governo português. Até que no ano de 1720, a cidade de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, tem uma rebelião contra as medidas que Portugal estava adotando ali de aumento da fiscalização, de aumento da rigidez no controle sobre a região, e também contra as casas de fundição. Eles queriam que Portugal fechasse as casas de fundição, que deixasse de ser obrigatório levar o ouro para a casa de fundição, e estavam exigindo que Portugal diminuísse impostos e revogasse algumas medidas que eles consideravam que estavam prejudicando a população. O governador de Minas Gerais, representando o rei de Portugal, virou para o povo e falou: beleza, vou fechar as casas de fundição e vou suspender as medidas que estão incomodando mais vocês. E aí a população falou: legal, aceitaram as nossas reivindicações, nosso protesto deu certo, vamos voltar para casa. Então a revolta, as pessoas foram para a rua, revolta, rebelião, manifestações, o governador falou: não, peraí, vou fazer o que vocês querem, vou conversar com o rei de Portugal, a gente melhora a situação da vida de vocês, podem voltar para casa. E aí o povo falou: beleza, vamos voltar para casa felizes. Quando a revolta terminou, todo mundo voltou para casa tranquilo, o governador reuniu 1.500 soldados, prendeu os líderes das revoltas e incendiou suas casas. Então ele falou para a galera: vou atender as reivindicações de vocês. Quando as pessoas viraram as costas, ele deu risada, chamou os soldados, mandou prender os revoltosos e pôs fogo na casa de quem se revoltou. Para, assim, deixar claro que ele não ia aceitar nenhuma reivindicação, que ele não ia aceitar nenhum protesto. Então, na região das Minas Gerais, o governo era muito rígido, porque eles sabiam que era uma região muito valiosa para Portugal, então eles tinham que agir de forma muito contundente e de forma muito violenta contra qualquer protesto, para impedir qualquer tentativa de rebelião. Tinha que ser uma região muito fortemente controlada. Os líderes dessa revolta, que ficou conhecida como Revolta de 1720 ou Revolta de Vila Rica, eram Sebastião da Veiga, que era um minerador, o doutor Manuel Mosqueiro, doutor é um médico, e Felipe dos Santos, que era um tropeiro. Tropeiro é um comerciante, um caixeiro viajante. Essa revolta também é conhecida como Revolta de Felipe dos Santos. Então, Revolta de 1720, ou Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Felipe dos Santos, é esse evento. Todos esses líderes foram presos. O Sebastião da Veiga, o Dr. Manuel Mosqueiro e o Felipe dos Santos. Todos eles foram presos e tiveram suas casas incendiadas. Revoltas contra a coroa são crimes de traição. Trair o rei só pode ser pago com pena de morte. Os três foram mortos? Sebastião da Veiga, o Dr. Manuel e o Felipe dos Santos? Não. Só o Felipe dos Santos foi enforcado. E ele foi enforcado sem julgamento. O governador de Minas Gerais não fez um julgamento. Pegou ele e falou: esse homem traiu a coroa portuguesa, ele será enforcado.
Então não teve um julgamento, ele foi condenado sem julgamento. Ele foi enforcado, foi condenado à pena de morte, enforcado, esquartejado, né, teve seu corpo cortado em pedaços, e esses pedaços do corpo dele foram pendurados nos postes de Vila Rica, para que as pessoas olhassem para aquilo e falavam assim, nossa, é isso que acontece com quem se rebela contra o governo português. E o esquartejamento e exposição das partes do corpo pela cidade tem o objetivo, ao mesmo tempo, de fazer com que a pessoa, que o condenado seja humilhado, é uma humilhação. Também é uma forma de apagar a memória dessa pessoa, porque ela não tem um túmulo, não tem um lugar que as pessoas vão visitar e lembrar a memória dela. Ela tem o seu corpo espalhado. E também algo para chocar a população, para as pessoas falarem, nossa, eu não quero passar por isso, então eu não vou cometer esse crime. O que eu quero que vocês percebam é que dos 3 líderes, só aquele de origem mais humilde que foi condenado à morte, que era um comerciante viajante, que é um pequeno comerciante. Um minerador, que era alguém rico, com muitos escravos, e um médico, alguém de prestígio social, não seriam condenados à morte. Então o governo português condenava à morte esses opositores, mas sabia com quem lidar. Não ia matar um minerador, porque isso poderia pegar mal entre outros mineradores. Não ia matar o médico, que é alguém com prestígio na sociedade, porque isso podia pegar mal na sociedade. Vamos condenar quem à morte? Um pequeno comerciante, que é alguém que as pessoas não vão ligar tanto se morrer. Ok? Essa época da mineração teve também grande quantidade de trabalhadores escravos. Eles foram maioria no trabalho da mineração em relação aos trabalhadores livres. E assim como na produção de açúcar, os escravos que trabalhavam na mineração também resistiram, também lutaram contra a condição, também lutaram contra os maus tratos. E eles lutaram contra a sua condição de várias formas. Assim como na região produtora de cana-de-açúcar, eles resistiam através de fugas, através de rebeliões, mas uma das principais formas de resistência dos escravos na região mineradora era tentar ficar com as pepitas de ouro ou pedras de diamante que eles encontravam. Eles tentavam dar um jeito de esconder essas pedras, ficar com elas e usá-las para comprar a própria liberdade depois, ir ao seu dono e comprar a liberdade. Claro, ou fugir dali com essas pedras, ir em outro lugar e comprar um documento que significasse sua liberdade. Então, como os escravos tentavam ficar com parte do ouro ou dos diamantes que eles encontravam, a vigilância sobre eles era redobrada. Claro, era relativamente comum que os proprietários de escravos fizessem acordo com seus escravos, para que eles não tentassem fugir com o ouro, para que eles não tentassem esconder. Alguns proprietários de escravo ofereciam, não, se você encontrar, uma parte do que você encontrar é seu, e aí você pode ir guardando para no futuro você comprar sua liberdade. Isso podia acontecer. Então era uma estratégia para que os escravos não fugissem. Por isso que na região mineradora a gente vai ter um número maior de escravos que consegue comprar a própria liberdade do que em outras regiões. Porque muitos proprietários de escravo faziam esses acordos. Se você encontrar uma parte da riqueza que você encontrar, pode ficar para você. Ou se você encontrar uma grande quantidade, eu te dou a liberdade. Então isso era uma forma de incentivar o escravo a mostrar o que ele tinha encontrado. E não esconder e tentar ficar para ele. Só que mesmo assim, muitos escravos tentavam roubar essas pedras preciosas, fugir dali, comprar sua liberdade, ou comprar uma passagem para outro lugar, enfim, ou fugir para um quilombo. Enfim, tentavam contrabandear. E eles, de repente roubar e não ir para o seu dono e comprar a liberdade, mas vender a pedra de ouro ou diamante para um contrabandista e guardar esse dinheiro e depois, num outro momento, comprar a liberdade. Enfim. Sobre esses escravos, a vigilância era muito maior do que nas fazendas de cana-de-açúcar, por exemplo. Então,
era muito comum que para cada 5 ou 8 escravos, de 5 a 8 escravos, havia um feitor. Nas fazendas de cana-de-açúcar, às vezes tinha um feitor para dezenas de escravos. Na mineração era um feitor para cada de 5 a 8 escravos. E nas minas de diamante chegava a ter um feitor por escravo, que é essa imagem de cima aqui, do que a gente está vendo agora. Esses escravos estão procurando diamantes, e para cada escravo tem um feitor olhando o trabalho desse escravo para garantir que esse escravo não vai roubar o diamante. Então a fiscalização é muito forte. Mesmo com toda essa fiscalização, muitos escravos conseguiam esconder pepitas de ouro, conseguiam esconder pedras de diamante. E a gente tem que imaginar assim, quando a gente está falando de pepita de ouro, a gente não está falando de uma barra de ouro. A gente está falando de pedrinhas bem pequenininhas. Diamante, mesma coisa, são pedrinhas bem pequenininhas. Então eles conseguiam esconder às vezes na roupa, na boca, alguns engoliam, alguns escondiam dentro do nariz, dentro do ouvido, ou em outros orifícios que vocês devem estar imaginando, sim, eles escondiam, e fugiam para os quilombos. E usavam essas pedras preciosas roubadas nos quilombos. Os próprios quilombos usavam para comprar armas, para comprar alimentos, enfim, na sua economia local. Quando a gente for estudar os quilombos, vocês vão ver que os quilombos eram praticamente cidades como outras quaisquer, tinham uma economia funcionando, se relacionavam comercialmente com o resto da colônia, mas enfim, sobre os quilombos veremos depois. E também era comum que grupos de quilombolas assaltassem viajantes e contrabandeassem ouro e diamantes. Então havia grupos de quilombolas que faziam emboscadas a comitivas oficiais da coroa portuguesa que faziam o transporte do ouro e do diamantes, ou que eles atacassem outros contrabandistas. Então esses ataques, esse roubo de ouro e diamantes também era uma fonte de riqueza para os quilombos. E voltando à questão da fiscalização, como eu disse, havia escravos que conseguiam esconder em orifícios do corpo, ou engoliam e davam um jeito de esconder. Isso fazia com que os escravos da região mineradora passassem por tratamentos às vezes muito mais cruéis do que escravos de outros lugares. Por quê? Havia escravos que engoliam. Então, se um feitor desconfiasse que um escravo engoliu uma pedra de ouro ou um diamante, ele podia dar para ele alguma substância, por exemplo, óleo de rínceno, alguma coisa que causasse vômito e diarreia. E às vezes dava uma coisa muito forte, que essa pessoa ficava com vômito e diarreia por dias. Bastava que ele suspeitasse, então dava vômito, dava alguma coisa para causar vômito e diarreia, para que ele expelisse a pedra caso ele tivesse engolido. E assim, muitos escravos passavam por isso sem ter feito nada. Também era comum que eles passassem pimenta nessa parte do corpo que vocês estão imaginando, né? Na cavidade excretora do escravo, porque se ele tivesse escondido ali, ele ia ter uma reação alérgica e expelir a pedra. Então, daí que vem a expressão da pimenta nos outros é refresco. Então, porque os feitores às vezes passavam pimenta nos escravos para causar desconforto e eles expelissem a pedra que supostamente eles teriam escondido. Mas às vezes eles não esconderam, né? Muitas vezes eles não esconderam, era só uma desconfiança do feitor. Então era algo muito forte, muito cruel para esses escravos que trabalhavam na mineração. Então eles estavam o tempo todo sob desconfiança e qualquer coisa que acontecesse ele podia passar por um procedimento desse de humilhação ou que colocasse em risco sua própria saúde, né? Então era bem tensa a situação dos escravos na região mineradora. Eles trabalhavam diretamente com a mineração. Um dos efeitos positivos da mineração no Brasil foi o crescimento do comércio. O ouro no Brasil ele ampliou o mercado consumidor. Então, dentro do Brasil havia mais pessoas precisando de alimentos, de vestuário, de utensílios domésticos.
e principalmente alimentos na região mineradora. A região mineradora era uma região urbana, e como eu disse anteriormente, regiões urbanas não são regiões produtoras de alimentos. Então esse alimento precisava vir de algum lugar. E aí ganha impulso a atividade de fazendeiros, de pequenos lavradores e criadores de gado de outras regiões do Brasil, produzindo alimento, roupa, né, vegetais, legumes, verduras, carne, leite, couro e por aí vai, produzindo esses produtos com o objetivo de abastecer a região mineradora. Então cresce no Brasil um mercado interno. Não vai ser um grande mercado interno, a maior parte da produção do Brasil continua sendo voltada para a Europa, mas aumenta um mercado consumidor interno. Então uma parte significativa da produção do Brasil é consumida dentro do próprio Brasil. Então, produtos agrícolas, tabaco, tecidos, carne seca, couro, esses produtos ganham impulso no Brasil, são cada vez mais produzidos, parte dessa produção é voltada para o mercado interno, e quem faz esse transporte são os comerciantes, os mercadores, os tropeiros, os caixeiros viajantes. Quem são esses tropeiros ou caixeiros viajantes? São comerciantes que negociam produtos de diferentes lugares do Brasil e transportam esses produtos para diferentes lugares do Brasil. Então eles fazem o transporte desses produtos usando mulas e burros, geralmente, né, porque são animais mais resistentes que os cavalos, aguentam viagens mais longas, suportam mais peso. E esses tropeiros, então, eles viajam pelo Brasil levando produtos de um lugar para o outro. Então eles levam produtos de diferentes regiões do Brasil para a região mineradora e algumas riquezas que eles conseguem acumular na região mineradora, eles acabam levando para outros lugares do Brasil para comprar mais produtos e fazer esse comércio. Então, uma coisa muito interessante sobre o período do Brasil colonial é que os mineradores em si, quem trabalhava na mineração, não enriqueceu. Foram pouquíssimos mineradores que realmente ficaram ricos. Por conta dos pesados impostos e por conta de os produtos dentro do Brasil serem muito caros, e esses produtos muito caros, a maior parte deles vinha de Portugal, esses mineradores, o que eles ganhavam com a mineração, eles gastavam para sobreviver e esse dinheiro que eles gastavam acabava indo para a Europa. Quem enriqueceu de fato na época da mineração foram os tropeiros, foram esses comerciantes, porque eles não estavam numa atividade de alto investimento, eles não estavam numa atividade que tinha altos impostos, eles não precisavam ter muitos escravos, e levando produtos de um lugar para outro do Brasil, fornecendo o que as diferentes regiões do Brasil precisavam, eles acabavam acumulando riquezas. Então, dentro do Brasil, quem mais se beneficiou com a mineração não foram os mineradores, foram os tropeiros, os caixeiros viajantes. E para quem está pensando nisso, o feijão tropeiro vem daí. É um alimento de maior valor calórico e energético e feito com ingredientes que não estragam muito facilmente e que era um prato típico desses tropeiros, né, desses comerciantes que viajavam por dias, por semanas, por meses pelo Brasil, levando produtos a diferentes lugares. E o nome tropeiro vem da palavra tropa. Uma tropa é uma espécie de uma caravana do comerciante com seus empregados e com várias mulas levando produtos. Então os tropeiros eram aqueles que viajavam nessas tropas, levando os produtos para diferentes regiões do Brasil. Grande parte desses tropeiros partia da região sudeste, né? Partiam da capitania de São Vicente, né? Partiam de regiões próximas a São Paulo e tinham como principal destino a região mineradora, a região de Minas Gerais. Por isso que o prato típico, o feijão tropeiro, é um prato típico do interior de São Paulo e do interior de Minas Gerais, é um prato dessa região.
Então, a maioria dos tropeiros viajava nessa região, mas não só, eles também iam para o Nordeste, também iam para outras regiões, também iam para o sul da colônia, que produzia charque, enfim, eles viajavam por toda a colônia, mas os principais estavam ali no Sudeste. O ouro também fez com que a economia no Brasil se tornasse mais complexa. Antes da descoberta do ouro, a economia no Brasil dependia basicamente de cana-de-açúcar e escravos. Com a mineração, ela se torna mais complexa. Você tem a produção de ouro, você tem a mineração, e essa população que vive da mineração precisa da produção de gêneros alimentícios, produtos domésticos e roupas, porque eles vivem na mineração, vivem em cidades, vivem em ambiente urbano, não no ambiente rural em que isso é produzido. Então você tem ampliação de outras atividades. O sul do Brasil, por exemplo, tem uma ampliação das fazendas de gado, produção de carne e produção de animais de tração a serem fornecidos para a região mineradora e para outras regiões do Brasil. Para facilitar esse comércio, são abertas novas estradas, ligando a região mineradora a outros pontos do Brasil. Então você começa a ter alguma integração entre diferentes regiões do Brasil. A coroa portuguesa também investe no estabelecimento de novas rotas terrestres, marítimas e fluviais, para facilitar esse transporte de mercadorias dentro do Brasil. No interior de São Paulo, na região de Sorocaba, surge uma importante feira de muares. O muar é um animal parecido com uma mula, que é um animal resistente para transporte, né, para carregar peso, é um animal de tração. E essa feira de muares no interior de São Paulo vai atrair gente de diferentes lugares do Brasil. Então ela vai ser um ponto de encontro de pessoas de diferentes regiões. Produtos europeus e escravos africanos chegavam no Rio de Janeiro e em Salvador, e desses principais portos eram levados para o interior do Brasil e para outras regiões do litoral. Então a economia acaba se tornando mais complexa. E nesse contexto, só que nesse contexto de economia mais complexa e mais dinâmica também tem alguns problemas. Por exemplo, todas as atividades que existiam no Brasil tinham impostos envolvidos. Então o governo de Portugal cobrava impostos de praticamente tudo que se fazia no Brasil. Cobrava impostos do comércio, da produção de cana-de-açúcar, cobrava impostos da produção de gado, cobrava impostos da mineração, como a gente viu. Então havia muitos impostos e impostos pesados. Portugal tentava se beneficiar dessa dinamização do Brasil colonial através dos impostos. E além dos impostos, existia um tipo de negociador na colônia, que é o atravessador. O atravessador é alguém que compra produtos muito baratos e leva para outro lugar e tenta vender ele mais caro. Então ele fica sabendo que tem um lugar que está vendendo muito barato. Aí ele compra esses produtos muito baratos e vende para os outros mais caro. Então, assim, ele impede que as pessoas comprem diretamente de onde está vendendo barato. Ele compra o barato, o máximo que ele pode, para ninguém mais ter, e aí ele vende mais caro. Isso é o atravessador. E também tem os especuladores. O especulador é alguém que compra um produto que está muito barato hoje e não vende. Ele compra e guarda. Aí, quando esse produto começa a faltar e fica caro, aí ele vende mais caro. Então, esse é o especulador. Então, o atravessador, ele compra em grande quantidade, barato, aí ele compra em grande quantidade. Ninguém mais tem, só ele. Aí ele vende pelo preço que ele quer, ele vende mais caro. E o especulador é aquele que compra e guarda. E aí ele espera ficar caro, aí quando começa a faltar e as pessoas pagam mais caro, aí ele começa a vender por um valor mais alto. Então os impostos e a ação dos atravessadores e dos especuladores, que eram muito comuns no Brasil colonial, faziam os preços dos alimentos subirem. Então o século XVIII é um período do Brasil que você tem uma produção muito grande de riqueza, principalmente com a ajuda da mineração, você tem uma dinamização da economia, você tem mais atividades produtivas acontecendo, você tem uma expansão do comércio, então a economia fica mais ativa. Mas ao mesmo tempo é um período de grande inflação,
porque há impostos muito altos e a ação de mercadores, né, de comerciantes que trabalham como atravessadores ou como especuladores, que fazem o preço das coisas aumentar de forma artificial, para que eles tenham mais lucro. Então, ao mesmo tempo que o Brasil está produzindo mais riqueza, o poder de compra das pessoas diminui. Então você tem mais riqueza circulando e menos riqueza para as pessoas. E as pessoas têm mais dificuldade para comprar as suas coisas. Então é um período um tanto quanto contraditório. E isso vai levar a uma insatisfação muito grande da população. A gente vai ver que vão surgir uma série de revoltas contra essa situação. A mineração também intensifica a vida urbana no Brasil. Claro, a grande maioria da população continua vivendo no campo, mas a população nas cidades aumenta consideravelmente e a quantidade de cidades aumenta consideravelmente, principalmente na região mineradora. Então, ocorre o aumento da população das cidades e a dinamização das atividades urbanas, profissões, atividades econômicas, características das cidades, como por exemplo o comércio, ficam mais comuns, se aquecem, né? Se tornam mais lucrativas e mais comuns, mais intensas. Também há mais trabalhadores livres. No ambiente urbano você tem mais trabalhadores livres, sejam escravos, ex-escravos, né? Os libertos, seja pessoas de origem europeia, só que pobres, exercendo atividades como pessoas livres. Então você tem nas cidades o aumento de atividades como o carpinteiro, o alfaiate, o sapateiro, o pintor, o escultor e assim por diante. Muitos ex-escravos alforriados ou que compram a liberdade também se tornam comuns no ambiente urbano. Então, como eu expliquei, a mineração possibilitava aos escravos a alforria, porque muitos mineradores negociavam com os escravos que eles podiam ficar com uma parte daquilo que encontravam. E outros escravos contrabandeavam, enfim. Então muitos escravos tiveram acesso a comprar a própria liberdade. Ou, em reconhecimento por um trabalho, ou por ter encontrado uma grande quantidade de ouro, o seu dono, em agradecimento, o libertava. Então, nas cidades existe uma quantidade cada vez maior de ex-escravos. E também as cidades são compostas por o que a gente poderia chamar de uma classe média, que são os profissionais liberais, aqueles que não têm exatamente um patrão, mas também não são proprietários de uma empresa ou não são grandes mineradores, grandes proprietários de escravos ou grandes fazendeiros. Quem são esses? Os advogados, os médicos, os padres, os funcionários públicos e os militares. Eles formam uma espécie de classe média. Eles são um grupo intermediário, não são miseráveis, mas também não têm uma vida muito confortável. Eles vivem em dificuldades, sofrem com os impostos, sofrem com os preços altos dos alimentos, mas comparados à população mais pobre, eles têm uma vida um pouquinho melhor. Então, forma-se essa classe média. E a gente vai ver em aulas futuras que essa classe média vai ter uma participação muito importante nas rebeliões que vão acontecer na colônia. Porque eles não têm uma vida muito boa e vão sofrer, assim como os mais pobres, pelas medidas econômicas adotadas pela coroa portuguesa. Algo que foi muito incentivado pela mineração, que se tornou uma característica importante da sociedade mineradora, uma característica, uma marca cultural da época da mineração no Brasil, é a construção de igrejas. Então, com a grande quantidade de ouro disponível, foi possível construir igrejas muito luxuosas. Quando a gente estudou a Reforma Protestante, eu espero que vocês se lembram disso, a gente viu que uma das ações da Igreja Católica na Contra-Reforma, no campo das artes, foi a arte barroca, que é uma arte mais teatral, mais luxuosa, que chama mais atenção, que prende a atenção dos fiéis. E é justamente essa arte barroca que vai ser muito forte no período da mineração no Brasil. O barroco ele é mais forte na Europa no século XVII,
No Brasil ele vai ser mais forte no século XVIII, ele é um pouco mais tardio, mas ele vai ter um grande impulso justamente nessa época, né, na época da mineração. Então, na região mineradora, existem ainda hoje muitas igrejas. E igrejas com muitos objetos dourados, muitos objetos de ouro. Não só na região mineradora, né, em Minas Gerais. Rio de Janeiro e Salvador também tiveram igrejas muito importantes construídas nessa época com essas características. Entre os artistas mais importantes desse período, a gente tem o Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, que a gente viu algumas obras dele quando falou do Barroco, nas aulas de Reforma Protestante, e o Manuel da Costa Taide, que é um arquiteto, escultor, pintor. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma pintura de um teto de uma igreja feita pelo Manuel da Costa Taide, então, um outro artista importante desse período. Então, se vocês visitam as chamadas cidades históricas mineiras, vocês vão encontrar muitas igrejas. A mais conhecida, a que tem a quantidade mais impressionante de igrejas, porque é praticamente uma a cada quarteirão, é a cidade de Ouro Preto, que era, na época da mineração, chamada de Vila Rica. Era a capital ali da região mineradora. E lá vocês vão encontrar muitas igrejas com muitos objetos de ouro. Mas como eu já expliquei, eu acho que eu expliquei para vocês isso quando eu falei da arte barroca, os objetos não são de ouro maciço, eles são de madeira folheados a ouro, com uma folha de ouro bem fininha. Eles são cobertos com ouro, né? Então não é uma quantidade tão grande assim de ouro. Tem muita coisa dourada, mas em quantidade, em quilos de ouro, não é tanto assim que tem nessas igrejas. Porque a maioria do ouro extraído do Brasil não ficou no Brasil. Então, essas igrejas têm só um pouquinho, né, folhas de ouro cobrindo as imagens. Né, e aqui a gente tem nessa imagem uma vergonha alheia que eu esqueci de tirar esse slide. Uma das igrejas aí que existe na cidade de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, que aí do lado esquerdo é uma foto tirada num dia bonito na internet que vocês encontram, e do lado direito eu sofrendo, tomando chuva para visitar essa mesma igreja, passando sufoco com um monte de turistas mal educados, mas está lá a igreja. Então, no dia que vocês forem ao sul de Minas Gerais, vocês podem visitar esses lugares. Tá, e o que aconteceu com Portugal? Portugal ganhou dinheiro com a mineração no Brasil. A grande quantidade de ouro que foi extraída não ficou no Brasil. Não ficou no Brasil. Foi para a Europa. Que lugar da Europa? Portugal? Não, não foi para Portugal. Portugal tinha uma corte muito luxuosa e gastava muito dinheiro com essa corte. E o rei de Portugal, a família real portuguesa, esbanjava muito dinheiro também. Então eles gastavam dinheiro com essa nobreza, com essa corte, como a gente estudou lá nas aulas sobre absolutismo, sobre o antigo regime, aquela nobreza que vivia no castelo, era sustentada pelo rei. Portugal tinha esse exemplo, tinha uma nobreza sustentada pelo rei. Então, boa parte do que Portugal arrecadava era gasto para manter essa nobreza que era sustentada pelo rei. E o próprio rei tinha muitos gastos. E para manter a nobreza e para manter a imponência da coroa portuguesa, Portugal gastava muito com objetos de luxo, com artigos de luxo. Então importava muitos produtos. Quem vendia muitos produtos para Portugal? Quem vendia muitos produtos para Portugal nessa época era o mesmo país que vendia muitos produtos para toda a Europa, a Inglaterra. E Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. Portugal, desde a Idade Média, vinha fazendo uma série de acordos comerciais com a Inglaterra que sempre faziam com que Portugal aumentasse sua dívida com a Inglaterra. Então, Portugal sempre precisava de dinheiro emprestado, ou Portugal sempre precisava de um acordo comercial que garantisse que vendesse seus produtos, e aí sempre quem emprestava dinheiro ou quem comprava os produtos portugueses era a Inglaterra. Só que em troca, a Inglaterra cobrava juros desses empréstimos, e a Inglaterra fazia com que Portugal comprasse os produtos ingleses, que eram produtos mais valiosos. Então, a balança comercial portuguesa era sempre desfavorável em relação à Inglaterra. Então, o que acontece? Ao longo do século XVIII,
Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. E entre essas dívidas, espero que vocês se lembrem, quando Portugal faz o acordo com a Holanda, para a Holanda sair do Nordeste brasileiro, Portugal paga uma indenização para a Holanda. E quem empresta dinheiro para Portugal é justamente a Inglaterra. Então Portugal tem muitas dívidas com a Inglaterra. Portugal e a Inglaterra, desde a Idade Média, eram parceiros comerciais. Só que Portugal, ao longo desse período, foi ficando cada vez mais endividado e a Inglaterra ganhando mais dinheiro às custas de Portugal. Resultado, a maior parte do ouro que saía do Brasil não ia para Portugal, ia para a Inglaterra como pagamento das dívidas portuguesas. Então, se perguntarem para vocês para onde foi o ouro extraído do Brasil na época da mineração, a resposta é Inglaterra. Então, não ficou no Brasil, não foi para Portugal. Tanto que, mais para o final do período da mineração, apesar de ser proibido navios de outros países pararem nos portos do Brasil, Portugal permitia que navios ingleses parassem nos portos brasileiros para que fossem carregados com ouro. Então, às vezes, o ouro do Brasil não ia para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Já saía do Brasil em navios ingleses e ia direto para a Inglaterra, como forma de Portugal ir pagando suas dívidas com a Inglaterra. Há quem diga, há historiadores que levantam essa hipótese, que boa parte do dinheiro que a Inglaterra teve para investir nas suas primeiras fábricas e que deu início à Revolução Industrial, teria vindo justamente do ouro brasileiro. Então, parte do dinheiro que a Inglaterra tinha para investir no início da Revolução Industrial teria vindo do Brasil, teria vindo dessa época da mineração. Porque, nós veremos mais adiante, a época da mineração no Brasil está acontecendo na mesma época em que a Inglaterra inicia a Revolução Industrial. Então, talvez não seja coincidência, talvez tenha uma relação entre a produção de ouro no Brasil e a Revolução Industrial ter iniciado justamente na Inglaterra. Ok, pessoas? Então é isso, gente. Encerramos essa aula sobre a mineração no Brasil, sobre o ouro no Brasil. Na próxima aula nós falaremos, não lembro sobre o que a gente vai falar na próxima aula, mas a gente vai seguir com assuntos referentes aos séculos 18 e 19. Então semana que vem nós teremos um vídeo. Não sei se o vídeo será tão longo, mais longo ou menos longo do que esse, mas vai durar aí aproximadamente o que nós teríamos 2 períodos de aula presencial. Vão fazendo os exercícios que estão no Siga, leiam os textos. Qualquer dúvida é só me mandar no grupo de WhatsApp ou por e-mail. Abraço, pessoas. Até mais.